Muito bem, começa agora mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos sindicais, do mundo do trabalho e também de assuntos políticos do campo progressista. Hoje eu recebo com alegria meu amigo Lúcio Maluf, que é membro do Diretório Nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e também tem larga experiência em campanhas eleitorais municipais, estaduais e em âmbito também federal. Lúcio, eu tenho acompanhado o debate, já fui a várias reuniões com presidenciáveis e tenho feito uma crítica que me parece faltar síntese, faltar objetividade na fala dos candidatos. Tem muito candidato parecendo mais professor de cursinho. Eu quero crer que, se não houver uma síntese, se não houver uma comunicação que as pessoas entendam, a população não participará efetivamente do processo eleitoral, não se sentirá chamada e convocada para o processo eleitoral. O que você acha disso? Inicialmente, é uma satisfação novamente, João Franzin, participar do debate político, eleitoral, no campo progressista, aqui junto com você, que sempre privilegia essas discussões num nível elevado. Eu entendo, João Franzin, que a ausência da síntese comunicativa que possa fazer com que o eleitor, o cidadão comum, decodifique, né, de uma maneira simples, objetiva, direta e prática, as propostas e as intenções dos candidatos, tem dificultado a participação efetiva desse mesmo eleitorado, desse mesmo cidadão no processo político-eleitoral. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que nós sentimos cada vez mais a ausência da população nesse processo. E a população é a parte mais importante desse processo, que vai se ausentando cada vez mais, e nesse período que nós estamos, nessa quadra, isso está se tornando crítico. Nós temos uma quantidade imensa de candidatos à presidência da República, que é o dominante, né? Quando temos eleições à presidência da República, as candidaturas à presidência dominam o processo. E o que nós temos visto? Nós temos visto ou candidatos, como você falou, com algum tom professoral, falando para uma parte da população que efetivamente não é a massa, né? É uma parte muito pequena da população, e que não está interessada, de fato, em aulas de cursinho, ou dissecamento de projetos elaborados cientificamente, com a melhor qualidade, mas que não lhe passam alguns das suas demandas reais. A grande demanda da população, sinteticamente, renovar uma esperança. E ela renova essa esperança em cima de 2 ou 3 conceitos básicos, ou 2 ou 3 propostas abrangentes. Qualquer pesquisa indica que a população quer ter esperança de emprego, de renda, de saúde, de educação e segurança. Isso todos sabem que é isso. Agora, não adianta eu trazer aqui um processo altamente sofisticado de discussão da segurança, quando o que ele está vendo é que o sujeito mata ou violenta, coisas muito prosaicas. A população, em geral, é impactada quando o candidato pega tudo o que ele fez, formulou planos de governo, propostas, grandes compêndios, grandes sábios, grandes assessorias, e transforma no que eu chamo, e venho chamando há alguns anos, de uma síntese objetiva que lhe traga a esperança e, ao mesmo tempo, desenvolva uma emocionalização, para que, a partir daí, ele passe até a ser um divulgador dessas próprias campanhas ou do próprio candidato, quando ele é atingido através dos símbolos, né, do simbolismo. Então, nós temos poucos candidatos fazendo isso hoje. Perfeito. Eu falei com o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho do DIAP, que, a meu ver, é um dos mais qualificados e refinados observadores da cena política brasileira, e ele citou o campo eleitoral brasileiro hoje em 3 situações. O campo lulista, mais à esquerda, o campo bolsonarista, mais à direita, e os desalentados, que hoje formam a maioria dos eleitores. O Lula opera no simbólico e no factual, porque ele representa o pobre,
o presidente que defende os pobres e também teve um governo que favoreceu os pobres. O Bolsonaro também tem essa representação porque ele passa a ideia de que ele é autoridade, é autoritário, vai botar ordem no galinheiro. Agora, essa imensa massa de desalentados está procurando uma mensagem mais efetiva e mobilizadora. Que mensagem seria essa? A mensagem que realmente possa mobilizar essa população, ela não é assim de um corte ideológico muito claro. Não é o ideologizado do processo que vai sensibilizar. É a mensagem, ele quer um governo que seja seguro, que lhe transmita segurança. Não é só a segurança de pegar o bandido na rua, é a segurança de que seus atos serão em prol da população. A segunda coisa que desponta é a busca de um governante que, ao buscá-lo, signifique para essa parte da população um sucesso também, um êxito. A população está cansada de não êxitos. Ela precisa buscar um resultado exitoso. Esse resultado exitoso é mais ou menos que nem grande parte é a torcida do futebol, grande parte é da escola de samba e a eleição. Esse pessoal que não tem um êxito individual precisa se juntar num coletivo, num resultado. E o candidato precisa passar isso, o candidato que terá o êxito, parte disso tem sido passado pelo Bolsonaro, é bom que se diga. E por isso ele despontou logo, e cresceu rapidamente, sem o grande apoio das mídias e tal, ele cresceu rapidamente, porque ele mantém uma proposta nessa linha. Os demais candidatos precisam buscar essa síntese. Não basta eles serem capazes e competentes, eles precisam ser capazes de comunicar e se interagir com a população. E essa população, esse grande centrão, né, esse imenso centrão, que é o que decide a eleição. Não é nem a direita, ultradireita, nem a ultra-esquerda. A eleição se ganha nesse meio. Lúcio, os últimos anos foram contaminados pela marquetagem, uma marquetagem prostituta, que vende qualquer produto, engambela o eleitor e depois, no dia seguinte, dane-se, a população vem e paga a conta. Eu quero crer que a marquetagem produziu um estrago na política brasileira porque ela artificializou as candidaturas e tirou a conexão do candidato com o povo. Porque o marqueteiro ele só fala, mas ele não ouve. Não seria a hora, até para construir essa síntese e essa esperança, fazer com que os candidatos ouvissem a sociedade, ouvissem o povo? Sem dúvida, você tocou num ponto central. Estamos vivendo um processo mercadológico de caminho de mão única. Hoje, até as principais empresas, os mais avançados conceitos de marca, privilegiam a interatividade, a identificação com o consumidor, com o cliente, e estão tomando atitudes empresariais derivadas da opinião desses mesmos consumidores. O lucro passa a ser decorrente da interação existente. Ora, na vida política, mais ainda isso deveria ser considerado, principalmente porque muitos marqueteiros ficam entendendo que o candidato é produto, né? E o candidato não é um produto sabonete, pasta de dente, Coca-Cola, o que seja, o refrigerante, mesmo porque esses produtos não são carregados de componente emocional. Eles são frios, gelados e sujeitos à determinação do formulador. Agora, a população não funciona assim. Ela tem emoções, tem interesses, tem gostos, tem ódios, tem aplausos, que elas querem se manifestar. Agora, as candidaturas que não recebem a manifestação da população tendem a não prosperar. E seria importante que os candidatos percebessem isso, além dos tais planos de governo ou dos tais posicionamentos acima da sociedade. O candidato precisa chegar à sociedade, chegar à população, falar com o povo. Isso foi suprimido desde a ausência dos comícios e continuou sendo suprimido com a televisão e os marqueteiros. É hora de voltar a esse contato. E não bastam as redes sociais, precisa mais. Ô, Lúcio, nós aqui somos da agência sindical e, portanto, nós temos aqui uma bitola, né, que é a bitola do sindicalismo, das entidades sindicais. Você entende que esses candidatos, como é que eles deveriam se relacionar com o sindicalismo e com o mundo do trabalho? É defender as bandeiras do emprego, da renda, da qualificação profissional, ou promover
comícios em portas de fábrica. Qual é o caminho para que a massa trabalhadora se envolva nas campanhas, se sinta representada naquele discurso e transforme a sua esperança em luta? Veja, nós temos uma grande crise, né, que a gente está vendo nos tempos de hoje, especialmente no nosso país, que é a crise das instituições de sustentação. Então, nós temos uma crise na sustentação da igreja, nós temos uma crise na sustentação do sindical, do movimento sindical, nós temos uma crise no movimento estudantil e temos uma crise nos partidos políticos, que seriam essas instituições de representação e que dariam sustentação, seja o processo político, eleitoral, seja o processo de poder. Então, nós estamos sem essas interlocuções com as bases. E essa dificuldade muito grande de fazer essa interlocução, de ter as representações efetivas, de ter as lideranças fazendo essa ponte, fazendo esse trabalho, tem dificultado o acesso. Por outro lado, mais ainda, a síndrome da marketagem, que fala acima dos líderes efetivos, também dificulta e afasta os candidatos das bases, seja ela a base do sindicato A ou B, ou as bases da igreja, ou de qualquer instituição desse tipo, que ficam sendo apartadas do processo e vão ser chamadas somente na eleição a participar com o seu voto. Ora, o processo de conquista no processo político eleitoral, ele é um processo lento e que tem várias etapas, não é que nem a compra, que você vai no supermercado, pega um produto e vai para casa, e que vai se verificar de fato no dia da eleição. A primeira etapa da fidelização do cidadão ao político, ao partido. E depois tem mais uma etapa, que é o cumprimento das promessas, né? Lúcio Maluf, fazer a última pergunta, que eu quero crer que a gente já esteja terminando aqui o período, nossos 10, 12 minutos de praxe. Você, no PDT, acompanha mais de perto a campanha do Ciro Gomes. Você vê no Ciro a possibilidade de ser esse porta-voz sintético, objetivo, direto, que passe para a população uma ideia de segurança e de esperança? Olha, o Ciro é, sem dúvida, no meu modo de ver e pelo acompanhamento, o candidato mais preparado, isso sem o viés partidário, estou falando. É um candidato mais preparado, efetivamente, que tem um currículo extenso, tem uma experiência muito grande e tem uma capacidade de gestão grande. Entretanto, a população precisa entender isso. E até a gente tem conversado, eu converso com o Ciro, ele tem ido muito às universidades, tem sido um sucesso muito grande. Eu digo que as universidades dão prestígio, mas não dão o voto suficiente e necessário à eleição do presidente da República. Nessa linha, a tendência da candidatura do Ciro é descer mais às bases, nesse afunilamento do processo, e sintetizar, e de forma objetiva, clara e com alta dose de emoção, todo o seu conhecimento e toda a sua capacidade de realização. Sem essa síntese, seria difícil que ele tivesse a oportunidade de dirigir o país e pôr em prática o seu conhecimento e a sua capacidade, que são inegáveis. Espero que isso aconteça e nós estamos trabalhando para isso. Muito bem, agradeço muito Lúcio Maluf, meu amigo, em primeiro lugar, trabalhista histórico, membro do Diretório Nacional do PDT, o partido que continua as bandeiras de Getúlio, de Jango e de Brizola, esperando que os candidatos, todos eles, ouçam mais a população, entendam mais as razões da população e engajem a população no processo eleitoral, senão teremos uma enxurrada de abstenções, votos brancos e nulos e a desmoralização do processo democrático e eleitoral. Um abraço, até o próximo vídeo da semana.